Você gosta da natureza? Por quê? Conselhos inúteis em meio a uma crise espiritual. Só sei que nada sei. Olá, seja bem-vindo ao Estudo das Escrituras. Eu sou a Solange Lima e quero convidar você que tem acompanhado a estes vídeos, a esses estudos. Se você gosta, compartilhe, se inscreva no canal porque isso ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Convide pessoas para ouvir sobre a palavra de Deus. Dá um ok se você concordou com o que foi dito aqui, se você aprendeu. Então, fica aí o convite. Vamos embora? Começar com os textos de hoje, são esses que estão na tela. E para iniciar, vamos começar com um poema, uma poesia, livro de Salmos. Estamos estudando o Salmo 104, que fala basicamente da criação de Deus, mas com foco na natureza. E eu vou simplesmente ler, somente ler para você, 2 versos deste salmo que falam desta poesia sobre a natureza. Aí veja esses versos, que coisa linda. Lançaste os fundamentos da terra, os fundamentos, sabe? A base. Pensa numa estrutura, numa casa que você vai edificar, é feito os fundamentos, não é isso? E ele está dizendo, o salmista está dizendo que Deus fez o fundamento da terra. E fala do sustento do animal, que o animal se alimenta daquilo que Deus faz a terra produzir, bem como o homem, e isso é o poder de Deus estruturando, mantendo tudo funcionando na natureza. Então você admira a natureza? Não é à toa, né? Quantas coisas lindas, belíssimas, quantos animais diferenciados, quantos pássaros, quantos tipos de flores, de plantas, em pensar que tudo isso foi pensado, criado, planejado pelo Criador. Um só Deus fez tudo isso que você admira tanto. Quem não se encanta olhando para a natureza, para um pôr do sol, para o mar onde ele pôs o limite para a água não avançar, tantas coisas que daria para ficar um dia inteiro falando só da natureza, em pensar que Deus fez tudo o que há no mundo. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Só sei que nada sei. É mais ou menos isso que Paulo vai abordar no estudo de hoje. Ele continua falando dos casamentos ainda e da questão de ser melhor se caso a pessoa consiga ficar solteiro, mas ele explica que a razão disso, que o que ele reflete sobre isso, é porque a pessoa terá mais tempo para se dedicar ao Senhor. E no texto de hoje, ele explica ainda mais detalhadamente. Ele está falando sobre a brevidade do tempo. Veja quanto tempo que o apóstolo Paulo escreveu isso e falou que os dias são curtos, que os dias estão se apressando. Ele fala isso em amor. Ele expressa que ele deseja que estejam livres de preocupações, que não se distraiam. Então ele explica novamente que o homem que é casado, ele vai se distrair cuidando também da esposa, dando atenção para essa esposa, para as demandas, os cuidados que deve ser feito. Da mesma forma, a esposa para o marido. Então ele reforça, não se distraiam com as coisas desta vida. Foquem no Senhor, foquem na eternidade, nas coisas que apontam, que te levam para a eternidade, porque é lá que você vai habitar para sempre. Por isso o apóstolo Paulo, em amor, diz: falo isso para o bem de vocês, para vocês não se limitarem, mas ao contrário, que avancem para as coisas do Senhor. Depois Paulo vai falar sobre as carnes sacrificadas. Carnes sacrificadas a ídolos. E o interessante é que Paulo fala sobre um entendimento que leva à arrogância. Ele começa dizendo quanto às carnes sacrificadas, porque foi feita essa pergunta para ele, comer carnes sacrificadas para ídolos, devemos ou não devemos? Para o contexto deles. Então Paulo diz, quanto às carnes sacrificadas, todos nós temos entendimento. E o conhecimento dá razão ou vazão à arrogância, mas o amor edifica. E ele segue então dizendo, se alguém supõe conhecer alguma coisa, ainda não conhece até o ponto que é necessário. A gente acha que conhece, acha que entende, mas a verdade é que Deus permite que o homem conheça até um certo ponto. Então, só sei que nada sei. Mas ele responde a pergunta que foi feita a ele e fala sobre as tais carnes sacrificadas. O que ele explica, parafraseando, nós cremos em um só Deus. Sabemos
que existem supostos outros deuses em letra minúscula por aí. Há pessoas que acreditam nesses deuses e sacrificam carnes para esses deuses. Nós, porém, só cremos em um Deus. É por isso que Paulo falou do amor que edifica. Ele está explicando com isso que o tal conhecimento que o homem acha que tem, isso leva à arrogância, a essa prepotência de eu não vou me misturar com você, eu não vou comer essa carne sacrificada a outros deuses porque eu sirvo ao meu Deus. É mais ou menos isso que Paulo quer dizer. Ele está explicando que o amor edifica. Se você crê que só tem um Deus e nós cremos em um único Deus, sabemos que não sacrificamos carnes para Deus, coma carne em paz, tranquilo, e não julgue aquele que acha que está fazendo bem, sacrificando carnes a deuses que nós não cremos. E ele enfatiza, nós cremos em um único Deus, o Pai de todas as coisas, de onde tudo veio, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas existem e nós também existimos. Entretanto, diz Paulo, nem todos têm este conhecimento. Há alguns acostumados até agora a comer carne sacrificadas a ídolos. E essa é a fé, é a crença desta pessoa. Aplicando para nossas vidas, o cristão crê em um Deus todo-poderoso, o único Deus, o Criador de todas as coisas, e você serve a esse Deus, crê, acredita nele. Se porventura há alguém que não crê em Deus, o seu papel como cristão é compartilhar o que você entende de Deus, o conhecimento que você recebeu de Deus, a sua fé, testemunhar com a sua própria vida, com as suas atitudes e amar esta pessoa que crê em outra coisa. No tempo de Deus, quando Deus quiser, se for propósito dele, essa pessoa vai olhar para Deus e ver Deus da mesma forma que você, com o mesmo amor e a mesma fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, não você. Mas amanhã Paulo continua falando ainda sobre essa questão da carne sacrificada e tem mais aprendizado para a gente. Chegamos ao livro poético de Jó. Ontem vimos que o amigo Zofar, na segunda rodada de conversa, estava, assim como os demais amigos, acusando Jó de ser ímpio. E nos argumentos de Zofar, ele fala sobre o ímpio ter castigos e ter uma vida breve, curta, não usufruir de benefícios, o nome dele ser apagado da terra. Ele fala várias coisas que acontecem, que é destinado ao ímpio, segundo o entendimento que ele tem, e que Deus faz desta forma com o ímpio. Após ouvir tudo isso, e é o terceiro amigo que está falando a mesma coisa para Jó, ele então começa a falar. E Jó começa se posicionando. Olha, ouçam atentamente o que eu tenho a dizer a vocês. Só peço que me ouçam, apenas ouçam. Depois que eu falar tudo, aí vocês podem zombar de mim à vontade. Se vocês apenas me ouvirem, já me serve de consolo. E o que Jó diz a esses amigos, bem resumidamente, é: olha, eu não estou falando do homem, não estou falando contra vocês. A minha questão aqui é com Deus. Jó está, neste momento, assumindo uma crise espiritual. Jó não deixou de confiar em Deus, de crer em Deus, mas ele está em crise. Ele está colocando numa balança, considerando o que aqueles amigos disseram até agora acerca dos ímpios e olhando para a realidade e vendo que, na verdade, aquilo não tem fundamento, porque ele já viu muitas e muitas vezes o ímpio prosperando, o ímpio crescendo, o ímpio se dando bem na vida. Entre as palavras de Zofar, por exemplo, ele falou do ímpio morrer e os filhos ficarem aí, mas Jó fala para esse amigo: não faz nem sentido. O que importa se ele morrer e os filhos ficarem aí? Ele já morreu, ele não vai ver o que está acontecendo. No entanto, enquanto os filhos de Jó estão mortos, ele fala que os filhos dos ímpios estão se divertindo, cantando, brincando, se alegrando. E fala: pergunte aos viajantes quantos ímpios eles viram perecer, partir dessa vida sem ter riquezas, sem ter uma vida alegre e feliz. Há casos de pessoas que terminam mal, mas há muitos e muitos casos de ímpios que terminam seus dias muito bem. E é verdade, vivemos isso até os dias de hoje. E Jó faz essa comparação. Ele chega ao entendimento de que, na verdade, não tem como explicar os planos e os propósitos de Deus. Que o mesmo Deus trata o ímpio e o justo
aparentemente da mesma forma, porque tanto o ímpio quanto o justo vão para o mesmo lugar, têm o mesmo fim, ambos voltam ao pó. Claro que depois da morte as coisas mudam. Quem morre crendo em Deus tem a vida eterna. Quem morre afastado de Deus, e Jó fala disso, do ímpio escolher viver sem Deus deliberadamente, claro que essa pessoa, ao morrer, terá um outro destino. Mas a questão da morte em si é igual para todos. É isso que Jó está falando. É como se Jó não visse sentido naquilo tudo, diante do que os amigos trouxeram. O que os amigos estão tentando argumentar, mostrar para Jó na sabedoria deles, é que Jó está errado, e então eles pegam o parâmetro deles, é o ímpio, e mostram, veja o que acontece na vida do ímpio. E tudo que eles estão narrando na vida do ímpio está acontecendo na vida de Jó. A ideia deles é dizer que Jó é ímpio, está pecando como um ímpio e por isso ele está sofrendo. Então Jó olha para o cenário e ele é tão sábio quanto esses amigos, então ele contra-argumenta. Não faz sentido algum o que vocês estão dizendo, porque muitos ímpios prosperam, nem todos os ímpios têm o fim que vocês estão dizendo. Da mesma forma, então não se aplica a mim. Eu posso muito bem estar em desgraça e não ser um ímpio, assim como muitos ímpios terminam em desgraça e muitos ímpios terminam felizes. E Jó conclui dizendo as palavras que vocês disseram até agora, e ele deixa muito claro que ouviu atentamente. Ele prestou atenção em cada argumento, porque na narrativa dele, na conversa dele, ele fala detalhadamente sobre tudo o que ouviu. Inclusive diz que conhece as intenções dele, os maus pensamentos que eles têm acerca de Jó. E por isso ele conclui: como vocês querem me consolarem com palavras inúteis? As vossas respostas não passam de mentira, porque neste momento Jó está numa crise espiritual e, portanto, para ele realmente não faz sentido. Os argumentos dos amigos não batem. Para ele, Deus está tratando tanto Jó, que é reto e fiel, quanto o ímpio da mesma forma. E ele, Jó, sabe que não pecou contra Deus. Por isso, nada faz sentido para ele. Não podemos esquecer que Jó não tinha ideia do que estava acontecendo no reino espiritual. Mas amanhã, aí sim o negócio vai ficar feio. Porque diante dessa resposta de Jó, os amigos agora se revoltam totalmente contra ele. Te espero amanhã aqui para a gente ver juntos o que vai acontecer. Então, até amanhã, se Deus disser que sim.